Paquistão e o povo paquistanês. O Paquistão é um país no sul da Ásia. É o quinto país mais populoso, com uma população de mais de 241 milhões de habitantes, tendo a segunda maior população muçulmana em 2023. Nesse vídeo eu quero falar a respeito das origens do povo paquistanês e também quero falar um pouco a respeito da história do Paquistão, do país. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal, deixem aí os seus comentários e me ajudem compartilhando este vídeo com outras pessoas. Dito isto, fiquem com mais um vídeo do canal. Islamabad é a capital do país, a cidade capital, enquanto Karachi é a sua maior cidade e centro financeiro. O Paquistão é o 13º maior país em área, limitado pelo Mar Arábico ao sul e o Golfo de Omã ao sudoeste. O Sirkrek, ao sudeste, compartilha fronteiras terrestres com a Índia, a leste, o Afeganistão, a oeste, o Irã, a sudoeste e a China a nordeste. Compartilha também uma fronteira marítima com o Omã no Golfo de Omã e é separado do Tajiquistão a noroeste pelo estreito corredor de Wakhan, no Afeganistão. A sua língua nativa, no caso, é o Urdu, que é uma língua indo-ariana da família linguística indo-europeia. Curiosamente, além do Urdu, também falam o inglês, uma grande parte da população como segunda língua, e no caso as outras línguas nativas do país, por conta das vastas etnias que estão na região, no caso, nós temos cerca de 77 idiomas além do Urdu, grande parte deles sendo de origem indo-ariana. O Paquistão é o local de várias culturas antigas, incluindo o sítio neolítico de Mehrgarh e também no Baluquistão, com milênios de idade. A civilização do Vale do Indo também, uma das mais antigas da Idade do Bronze, e a antiga civilização de Gandhara. As regiões que compõem o Estado moderno do Paquistão foram o reino de vários impérios e dinastias, incluindo Gandhara, os Aquemênidas, os Maurya, os Kushan, os Partas, os Paratajas, os Gupta, o Califado Omíada nas suas regiões meridionais, os Shahis turcos, os Shahis hindus, os Ghaznavidas, o Sultanato de Delhi, os Sama, os Shamiris, os Mughals, os Duranis, os Sikhs e mais recentemente o Raj britânico de 1858 a 1947. Falando agora a respeito da etimologia do nome Paquistão, o nome Paquistão foi cunhado por Chaudhry Rahmat Ali, um ativista do movimento paquistanês, que em janeiro de 1933 o publicou pela primeira vez, originalmente como Paquistão, em um panfleto Now or Never, usando-o como uma sigla das principais etnias. Rahmat Ali, no caso, ele explicou que é composto pelas letras tiradas dos nomes de todas as pátrias, no caso, ou as etnias ali pertencentes à região, tanto aquelas arianas quanto indianas. Nós temos aí o P de Punjab, o A de Afgânia, e o K de Kashmir, o S de Sindh, o B de Baluchistan. Ele acrescentou que Paquistão é uma palavra persa e urdu, que significa a terra dos Paks, os espiritualmente puros e limpos. Os etimologistas observam que Pak significa puro em persa e Pashto é o sufixo persa de Stan. Stan significa terra ou lugar de, ou seja, o lugar dos puros, ou o lugar daqueles que estão limpos. Falando um pouco a respeito da história, aí no caso do Paquistão, nós temos a civilização do Vale do Indo. Como não comentar a respeito da civilização do Vale do Indo? Algumas das primeiras civilizações humanas antigas no sul da Ásia originaram-se de áreas que abrangem o atual Paquistão. Os primeiros habitantes conhecidos na região foram os Soanianos. Durante o Paleolítico Inferior,
dos quais artefatos foram encontrados no Vale de Soan de Punjab, a região do Indo, que cobre a maior parte do atual Paquistão. Foi o local de várias culturas antigas sucessivas, incluindo o sítio neolítico, como já dito, de Mehrgarh. A história, no caso, antiga, remonta aí realmente à antiguidade, ao período védico, entre outros. Falando agora a respeito da conquista islâmica, o conquistador árabe Muhammad ibn Qasim conquistou Sindh e algumas regiões de Punjab em 711 d.C. A cronologia oficial do governo do Paquistão afirma que essa foi a época em que a fundação do Paquistão foi lançada. O período medieval inicial de 642 a 1219 d.C. testemunhou a disseminação do islamismo na região. Antes da chegada do islamismo, a partir do século VIII, a região do Paquistão era o lar de uma infinidade de religiões, incluindo o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o zoroastrismo, entre várias outras. Agora falando a respeito dos subgrupos étnicos, de todos os grupos étnicos de modo geral, tendo uma das populações de crescimento mais rápido do mundo, o povo paquistanês basicamente pertence a vários grupos étnicos, com uma esmagadora maioria sendo falantes nativos das famosas línguas indo-iranianas. Etnicamente ou racialmente, os povos indo-arianos compreendem a maioria da população nas províncias orientais do Punjab paquistanês, Sindh e Caxemira, enquanto os povos iranianos compreendem a maioria nas províncias ocidentais do Balochistão, Khyber Pakhtunkhwa, além de suas 4 províncias. O Paquistão também administra 2 territórios disputados conhecidos como Azad, Jammu e Caxemira e Gilgit-Baltistan. Ambos os territórios também têm uma maioria indo-ariana, com exceção da sub-região deste último, o Baltistan, que é amplamente habitado por povos tibetanos. Quem são, afinal de contas, os indo-arianos? Quem são os arianos e quem são os hindus? Basicamente, os hindus são aqueles de ascendência do sul da Índia, e os arianos, no caso, são aqueles que estão mais similares geneticamente, ou praticamente irmãos, dos antigos persas, para vocês terem uma noção de quem são os arianos. Os antigos arianos são povos, assim como os persas, os partas, os próprios medos. São esses os povos arianos. Os povos hindus, no caso, são aí os povos nativos do sul da Índia. Os povos do sul da Índia, no caso, estão mais aparentados aí no caso dos dravidianos, os antigos dravidianos, que vieram aí há muito tempo atrás, realmente há muito tempo atrás, da região do chifre da África, daquela região ali onde compreende a Etiópia e etc e tal. Mas, basicamente, como nós sabemos isso, é graças à genética. E por conta da sua aparência física também, eles têm a tez de pele mais retinta em comparação aos arianos, que são mais brancos. O Paquistão também acolhe, no caso, aí uma população pequena de povos dravidianos, a maioria dos quais são indianos do sul, cujas raízes remontam aos estados principescos históricos de Hyderabad e Deccan, e são identificados com a comunidade multiétnica dos Muhajirs, literalmente migrantes, que chegaram ao país após a partição da Índia Britânica em 1947. Mas agora falando a respeito de cada um dos grupos étnicos majoritários do Paquistão, vamos lá. Os principais grupos étnicos linguísticos do país incluem, no caso, os Punjabis. Os Punjabis, basicamente, eles são o maior grupo étnico de todo o Paquistão. E em segundo lugar, o segundo maior grupo étnico aí do Paquistão, nós temos os Pashtuns, né, que são também comuns no Afeganistão. E logo após nós temos os Sindhis, os Seraikis, os Baloch, com um número significativo de Caxemires, Brahus, Hidrovans, Paharis, o povo China, o povo Barucho, os Wakis, os Baltis, os Chitralis, entre outras minorias. Agora falando a respeito dos idiomas do Paquistão, Urdu ou Lashkari é uma língua indo-ariana, é a língua franca do Paquistão, e embora compartilhe o status oficial com o inglês,
é a língua preferida e dominante usada para a intercomunicação entre diferentes grupos étnicos. Não se acredita que seja uma língua afiliada a nenhuma etnia e seus falantes vêm de várias origens. Embora indo-ariano na classificação, suas origens exatas como língua são contestadas pelos estudiosos. No entanto, apesar de servir como língua franca do país, a maioria dos paquistaneses fala suas línguas étnicas e a língua franca como segunda. Numerosas línguas regionais e provinciais são faladas como línguas nativas pelos vários grupos étnicos linguísticos do Paquistão, como a própria língua Punjabi, tendo uma pluralidade nacional como primeira língua de aproximadamente 45% da população total falante. Línguas como mais de 1 milhão de falantes, cada uma inclui o Pashto, o Sindhi, o Saraiki, o Balochi, o Brahui, o Hikko e o dialeto paquistanês aí no caso da língua inglesa. O povo paquistanês é um povo muito interessante, com origens muito antigas relacionadas aí aos antigos persas e aos antigos dravidianos do sul da Índia, tendo diversas etnias, não sendo um local de uma etnia apenas, mas de diversas etnias, sendo as maiores aí no caso os Pashto e também aí os Punjabis, sendo eles os principais habitantes do país. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Escrevam aí nos comentários se vocês conheciam a respeito do povo paquistanês. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.